Então, rapaziada, vamos falar aqui de Thomas Shelby e o desespero masculino. Thomas Shelby, todo mundo conhece, é esse personagem caricato, interpretado pelo Cillian Murphy, e que ganhou muita notoriedade por causa da série Peaky Blinders, por causa de todo o enredo, toda a série que é muito boa, muito bem construída, mas tem algo a mais nisso, porque esse personagem, ele ganhou uma notoriedade além do comum, além do normal, e ele é muito, digamos, vangloriado pelo meio masculino, assim, ou principalmente páginas de motivação, páginas de masculinidade, ou páginas que expressam valores masculinos, né? E tá, à primeira vista, se tu olhar de uma forma mais superficial, tu pode ver que é natural a sociedade ou o senso comum pegar figuras de poder, heróis, né? Figuras de líderes, geralmente figuras midiáticas, para expressar coisas que estão alinhadas com os valores deles ou para tentar trazer mais valor para suas crenças ou para as coisas que eles acreditam através dessa figura midiática que tem um público fiel ou através dessas figuras midiáticas que representam algo maior do que eles mesmos. Então essas pessoas utilizam essas figuras para conseguir se expressar melhor e também para ganhar poder no seu discurso. Só que de um tempo para cá eu achava que era só isso, assim, em relação a, nossa, o Thomas Shelby é fodão, o Thomas Shelby é um cara que toca um grande negócio, tem dinheiro, tem várias mulheres em volta dele. Só que tem uma cena do Peaky Blinders que ganhou bastante alcance, assim, notoriedade, que eu vejo com uma certa frequência em vídeos curtos, nas redes sociais, e que começou a me trazer um outro questionamento. Porque eu sempre pensei primeiro, cara, não faz sentido as pessoas verem Thomas Shelby como um modelo a ser seguido ou como um ídolo, porque a vida do cara é uma bosta, entendeu? A vida do cara é uma desgraça sem fim. Por mais que ele tenha poder, tenha dinheiro e tenha mulheres à sua volta, à sua disposição, a vida do cara é horrível, velho. Ele é um sobrevivente de guerra, ele tem estresse pós-traumático, ele é um viciado em ópio e álcool, ele toca um negócio extremamente estressante, onde tem sempre gente querendo matar ele, e no final das contas, a única pessoa que ele amava morreu por causa das ações dele, dos negócios dele, entendeu? Então a vida do cara é uma desgraça sem fim, é horrível. E não faz sentido alguém desejar ser um Thomas Shelby ou desejar ser um Peaky Blinder, até por mais que faça sentido dentro do folclore da mente humana de ter um bastante poder e também estar exposto a essa aventura, né, que é a jornada do herói construída dentro da série, por mais que isso faça sentido de alguma forma dentro do imaginário humano, não faz sentido tu querer idolatrar o Thomas Shelby ou desejar a vida dele. Então isso sempre foi uma questão que não me incomodou, mas eu ficava, tipo, questionando isso, assim. Por que esse cara faz tanto sucesso, velho? Se, por mais que ele seja um ídolo foda, assim, ou uma pessoa poderosa, não faz sentido alguém querer ter a vida dele. E aí, vendo essa cena, que eu vou trocar agora essa ideia com vocês, a gente vai ver essa cena juntos novamente, eu vou desenvolver a minha teoria em relação a por que o Thomas Shelby faz tanto sucesso. E juntamente com outra parada que foi dita pelo Joe Rogan no podcast dele. Então se liga só, vamos ver essa cena aqui. Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you. I'll break your heart. Already broke. Então, tipo, provavelmente tu já tenha visto isso, já tenha visto essa cena, em que ele fala, não sei se tu não fala inglês, ela pergunta, feliz ou triste? E ele fala, triste. E ela falou, vou quebrar seu coração. E ele responde, já tá quebrado, tá ligado? É uma cena bem icônica, é um texto muito bom também, tem todo um contexto de coisas que aconteceram nesse episódio pra ele tá triste. E em vários momentos da série, ele tá triste, entendeu? E isso começou a refletir, assim, e me fez pensar que o fato do Thomas Shelby realmente fazer sucesso não é o fato de ele ser um fodão, ou de ele ter muito poder, ou de ele ter acesso a muitas mulheres. Esses fatores positivos do personagem, isso é uma hipercompensação para tudo de ruim que ele traz na vida dele. Ou seja,
ele é um sobrevivente de guerra, entendeu? Eu não sei o quanto tu já pesquisou sobre isso, mas pessoas que passam pelo estresse de uma guerra, elas têm uma infinidade de problemas de readaptação quando elas voltam desse contexto. Elas têm problemas para lidar com a sociedade normal, elas têm problemas de gerenciamento de raiva, elas têm vários transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, ataque de pânico, elas têm dificuldades para dormir, têm insônia, geralmente tem que tomar muito medicamento, elas têm dificuldade de viver uma vida pacata, no caso, elas são pessoas impulsivas, elas se colocam em risco, geralmente são pessoas que dirigem em alta velocidade ou querem se expor a coisas que exponham elas a risco, porque tem uma infinidade de traumas que elas traem desses contextos de guerra, entendeu? Tem um livro muito bom chamado O Corpo Guarda as Marcas, do Wessel van der Kolk, que ele é um especialista em trauma, na verdade, ele foi uma das pessoas que desenvolveu o conceito de estresse pós-traumático, ele ajudou a criar esse diagnóstico, e ele pesquisou isso durante anos, assim, e o livro é bem foda, e traz vários desses cenários, assim, e ele fala sobre os pacientes dele, sobre outros tipos de estresse pós-traumático, mas é uma parada bem interessante de entender. Então o Thomas Shelby, ele é esse cara, ele é triste, porque ele passou por um estresse gigante, assim. Ele sempre teve uma vida dura e ele tem esse contexto. E aí, como é que ele faz pra hipercompensar? Ele usa droga, ele bebe, entendeu? Ele exerce poder, isso é uma forma, ele se arrisca, ele se coloca em risco. Isso são formas de hipercompensar, é um comportamento compensatório pra lidar com esses traumas do passado. E aí, isso me fez questionar que se a vida do cara é tão ruim, cara, não faz sentido os homens se espelharem nele, né? Não por esse aspecto de poder, mas sim pelo aspecto da tristeza. E aí eu comecei a perceber que o Thomas Shelby, ele atrai a atenção masculina não pelo fato de ele ser um fodão, não pelo fato de ele ser um cara poderoso, um cara que atrai mulheres. Isso é uma forma dos caras dizerem que admiram ele, entendeu? Publicamente, mas no fundo, o que realmente faz esses homens se identificarem com o Thomas Shelby é o desespero masculino, entendeu? É a tristeza, é a mágoa, é a angústia, é não saber gerenciar todas essas emoções, é não saber lidar com tudo isso que tá acontecendo, é não ter com quem falar sobre isso, entendeu? E é muito comum no universo masculino, tipo, homens não saber expressar emoções, não saber falar sobre o que sentem, não ter com quem falar sobre o que sentem e viver dentro dessa panela de pressão, onde cada vez mais os caras reprimem, e aí uma hora isso explode, seja com um transtorno, seja explode dentro de um relacionamento, ou explode de outras formas, entendeu? Outro tipo de doença, ou uma depressão, algo do gênero. E eu estudo isso bastante, assim, eu gosto muito de comportamento e eu vejo que é bem comum isso acontecer. Eu já vi isso acontecer algumas vezes pessoalmente, assim, com pessoas próximas, já vi isso acontecer dentro de contextos, assim, com homens que reprimem, e uma hora toda essa repressão explode. E eu vejo que isso é o que faz o Thomas Shelby ser tão, não digo atraente, mas os homens se identificarem tanto com ele, porque ele representa esse arquétipo em vários episódios, em várias atitudes, em vários comportamentos, e ele expressa essa tristeza. O Cillian Murphy, ele é um ator que ele já tem essa expressão meio de melancolia no ar, assim, dele. Ele sempre teve, assim, vários personagens que ele fez. E aí agora, com o Thomas Shelby, ele conseguiu explorar isso ao máximo, que talvez já seja uma característica dele, de ser uma pessoa mais melancólica. E ele conseguiu extrair isso dele pra aplicar no personagem o máximo possível, porque o contexto do personagem é de uma pessoa que vive em plena tristeza, entendeu? E que utiliza de vários meios compensatórios, como o álcool, como as drogas, como o sexo e como a própria violência e o poder, pra compensar essa tristeza, entendeu? E pra dar significado pra vida e pras coisas que ele faz diariamente. Então, a minha teoria é que os homens, por estarem nesse estado de tristeza, de melancolia e de não saber como expressar isso de alguma forma, eles veem dentro desse personagem uma forma de expressar aquilo que eles sentem, além de uma forma de ter uma identificação com esse personagem. Nossa, ele é alguém que também sente o que eu sinto, alguém que também vê as coisas da mesma forma que eu vejo, entendeu? E aí vem
a parte do Joe Rogan, entendeu? Que foi outra coisa que me deu um estalo em relação a isso, em relação a essa identificação com o Thomas Shelby, porque que a maioria dos homens acha ele um personagem tão icônico, assim, tão digno de ser idolatrado, de ser vangloriado. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui também. That most men live lives of quiet desperation. It's one of my favorite quotes ever because it's true. And I've been that guy. You're just in this world where you just can't wait to just run away. And how do people get stuck there? Bill. E tipo, aqui ele fala, a maioria dos homens vive uma vida de desespero silencioso. E eu já tive nesse lugar. E é uma vida que tu sente que tu só quer sair correndo de dentro dela, tu só quer correr pra fora disso, entendeu? E aí ele complementa que por que os homens sentem isso e vivem essa vida de desespero silencioso. Bills, like financial bills? Yeah, bills and commitment. You have an apartment you have to pay for, you have a car you leased, you have a wife that you have to feed, you have a child you have to raise, you have your mortgage, you have your this, you have your that, and that's where it all comes from. The way you can change is you have to put aside enough money to give yourself a window. And then you have to have a plan, and you have to spend all your waking hours outside of whatever shit job you do planning your escape. And you have to come to the realization very clearly that you fucked up and you got yourself stuck. So whatever you're doing, you have to do it like your life depends on it. Whatever time that you have to attack like you're trying to save the world. That most... Então, ele fala que grande parte desses desespero que os homens vivem é por causa das contas e dos comprometimentos, das responsabilidades que eles assumiram durante a vida. Ou seja, várias contas, hipoteca, parcelas de débitos, parcela de carro. E isso acaba fazendo eles caírem nessa roda de ratos de ter que trabalhar para pagar contas e de não conseguir explorar um verdadeiro potencial criativo, um verdadeiro potencial de colocar algo que eles realmente vejam sentido em prática, entendeu? E aí acaba caindo nesse ciclo e isso virando uma bola de neve, porque cada vez mais o homem tem mais contas, cada vez mais ele tem mais responsabilidades, daqui a pouco ele tem filho, daqui a pouco ele tá casado, e ele tem que cumprir com essas responsabilidades e tá sempre preocupado em suprir elas, principalmente financeiramente. E isso acaba tomando grande parte da energia, da atenção dele, ao ponto de não sobrar mais nada, entendeu? E a grande diferença, eu acredito nesse caso, assim, principalmente entre homens e mulheres, é que os homens eles têm muita dificuldade de expressar esse descontentamento, ou de expressar essa angústia, ou de expressar essa tristeza. A grande maioria dos homens realmente pega toda a tristeza, a dor, o sofrimento e coloca embaixo do tapete. E eu não tô dizendo aqui pra te ser um chorão que vai ficar reclamando de tudo o tempo todo. Não é isso, mas tu ter autoconsciência de olhar pras coisas quando elas estão ruins, ao invés de ignorar elas. Porque se tu ignora as coisas que estão ruins, a tendência é que elas fiquem piores, não que elas vão se resolver, entendeu? Então tu buscar ativamente resolver problemas emocionais e coisas que tu sente que estão virando uma bola de neve e que estão efetivamente piorando. Então, ele fala sobre isso, assim, esse acúmulo de responsabilidades, esse acúmulo de pressões, esse acúmulo de demandas a serem supridas e o soterramento dos desejos, o soterramento dos sonhos, das ambições, das possibilidades de construção de uma vida própria, entendeu? Das possibilidades de construir algo que realmente faça sentido e que dê significado para a vida. Não só ficar girando nessa roda de rato que nem um doente, até realmente aquilo te trazer tanta pressão ao ponto de tu ser uma pessoa extremamente estressada ou infeliz, ou tu acabar caindo em alguma doença, tipo, ficando deprimido, ou até às vezes uma doença física ou outro tipo de comorbidade que vai tornar a tua vida ainda mais difícil, né? Então ele fala sobre, nesses momentos, quando tu tá passando por isso, tu ter um plano de saída, saca? Ter um plano de fuga. Fazer algo para sair desse contexto. Fazer algo para sair desse contexto de contas, responsabilidades, preso a um trabalho que geralmente te faz muito mal, que geralmente é algo que afeta a tua saúde. E fazer isso como se a tua vida dependesse disso. Tipo, executar esse plano como se realmente tua vida dependesse disso. Como se realmente o mundo dependesse, como se isso fosse salvar o mundo, entendeu? E isso quer dizer
levar isso realmente a sério, né? Ter seriedade nessas ações, porque isso se trata da tua vida, isso se trata do teu contexto, isso se trata das coisas que vão acontecer, das consequências que tu vai viver no futuro, né? Então, se tu tá vivendo essa vida de quiet desperation, né, que é o desespero silencioso, tu não tem mais muita opção, entendeu? Ou tu aceita viver nessa merda, tipo, o resto da tua vida e tu vê onde isso vai te levar. Talvez tu adoeça, talvez chegue um momento que tu não aguente mais essa pressão. Ou tu toma alguma atitude nesse sentido de combater isso, de combater o caminho que isso está te levando, de combater esse mal e ter um plano de fuga disso, né? E do meu ponto de vista agora, diante de todas essas coisas que eu falei, diante de todos esses contextos, tu buscar sair disso é, primeiro, controlar o teu dinheiro, saca? Ser dono do teu dinheiro, entender o quanto tu gasta e com o que tu gasta e o que é importante de fato pra ti. E isso exige bastante desprendimento, primeiramente de uma identidade criada, uma identidade social, e segundamente de toda essa matrix que está construída em volta de nós. Por que da identidade? Porque a gente vive essa construção de identidade onde muitas vezes a gente compra coisas que a gente não precisa, entendeu? Por causa dessa construção de identidade e para suprir os desejos dessa identidade. Ou seja, o marketing funciona dessa forma. Ele te fisga pelas tuas fraquezas e tuas inseguranças, entendeu? Ele te promete coisas dizendo que quando tu comprar essas coisas, tu vai ser aquilo que tu quer ser, aquilo que tu deseja ser e que tu vai ser visto pelas pessoas como a pessoa que tu deseja ser visto, entendeu? Então, a grande maioria dos processos comerciais que são impulsionados pelo marketing, eles funcionam dessa forma. Eles te vendem coisas e muitas vezes eles te criam inseguranças, entendeu? Para que tu consiga suprir as inseguranças que foram criadas através das coisas que eles vendem. Então, é uma armadilha, de certa forma. E isso vai te tirando dinheiro o tempo todo, entendeu? Tu tá sempre sendo bombardeado com coisas, objetos. E comprar. E o lance de comprar dá uma sensação boa, gera uma dopamina. E muitas vezes isso vai construindo a personalidade que tu é. Tipo, eu sou essa pessoa porque eu tenho esse carro aqui. E esse carro faz parte da minha personalidade. Esse carro, ele me traz valor social, porque as pessoas me veem com esse carro e elas me acham uma pessoa mais foda porque eu tenho esse carro, ou porque eu tenho essa roupa, porque eu tenho esse tênis, e assim sucessivamente. E eu acho que isso, cara, isso é uma grande armadilha que vai te tirando dinheiro, entendeu? Te deixando mais pobre, e consequentemente vai tirando tua liberdade, porque tu acaba ficando dependente desse trabalho, dependente de uma fonte de renda, para conseguir suprir um estilo de vida que, de certa forma, ele é falso, entendeu? E aí tu pode me perguntar, tá, mas se eu não vou comprar coisas, de que adianta o dinheiro, né? E essa é uma percepção que eu tive muito forte quando eu li o livro Psicologia Financeira, do Morgan Russell. E eu aconselho muito, assim, se tu não leu, tu lê ele. E ele fala sobre o lance de poupar dinheiro. Por que guardar dinheiro? Por que ter dinheiro guardado? Porque o dinheiro que tu não gasta, ele compra a coisa mais valiosa do mundo. Ou seja, o dinheiro que tu gasta, ele compra bens. Ele compra isso aqui, ó. Ele compra o celular, ele compra esse microfone, ele compra o computador que eu tô falando com vocês agora. Ele compra isso aqui, ó. Esse outro computador que tá aqui. Entendeu? O dinheiro compra bens, compra coisas. Tudo que tá aqui, ó, nesse ambiente, era dinheiro. Esse banco, as espumas lá atrás, aquele quadrado ali que é uma parada para melhorar o áudio aqui da sala, os livros, a estante, a cadeira, tudo, essa camiseta, a cadeira que eu tô sentado aqui, tudo era dinheiro. E eu troquei esse dinheiro por essas coisas. Porque eu precisava delas, de certa forma. Talvez a maioria dessas coisas eu nem precisava de fato, mas eu queria. Só que o dinheiro que eu não comprei, o dinheiro que tá guardado, que eu não comprei essas coisas, ele tem capacidade de comprar o quê? Ele tem capacidade de comprar minha liberdade. Ele tem capacidade de comprar meu tempo. Ele tem capacidade de comprar a minha tranquilidade de não ser obrigado a trabalhar em lugares que eu não quero trabalhar. Ou seja, se eu tenho bastante dinheiro guardado e eu perco o emprego hoje, vamos dar um exemplo.
Eu não vou me preocupar em sair correndo desesperadamente pra conseguir o melhor emprego que eu achar na minha frente. Entendeu? Porque eu vou ter tempo. Porque eu tenho dinheiro guardado. Porque eu tenho uma segurança. Porque eu tenho essa tranquilidade de conseguir fazer algo que faça mais sentido. E fazer isso com calma, sem estresse, sem tanta ansiedade. Entendeu? E geralmente quando tu tá ansioso e tá estressado, tu toma decisões ruins. Entendeu? E isso afeta toda a tua vida. Então, é isso que o dinheiro compra. Ele te compra a tranquilidade de tu não ser um escravo do sistema. De tu não ser um dependente total dessa Matrix. Entendeu? Então, a partir do momento que tu consegue ter essa visão que o dinheiro tem esse poder e que ele é valioso quando ele tá guardado, porque ele compra coisas que são muito mais valiosas que esses bens, do meu ponto de vista, tu ter calma, saca? E ter poder de escolha é muito mais valioso que qualquer coisa dessas aqui. Imagina que te oferecem um trabalho onde tu vai ganhar, sei lá, 8 mil reais, só que ele é muito fodido. Tu sabe que vai ser algo que vai te fazer mal, que tu vai passar muito tempo longe da tua casa ou da tua família e que vai te estressar, vai fazer mal pra tua saúde. E aí te oferecem outro trabalho que vai ser 6 mil reais. Só que é um trabalho que é muito mais de boa, que tu vai ter mais tempo e tudo mais. Se tu tem dinheiro guardado, cara, se tu tem esse poder de escolha, tu pode optar por ganhar menos pra ter paz, entendeu? Na tua vida, saca? E não viver desesperado. E, cara, do meu ponto de vista, isso vale muito mais do que ter carro foda, do que ter roupa foda, do que ter qualquer coisa foda, que são coisas que geralmente estão ligadas a essa construção de identidade que tu quer mostrar pros outros, tá ligado? Que tu tem uma identidade mais foda. E aí as pessoas vão tentar criar várias alegorias em volta disso, e enfeitar isso de um jeito de, não, eu quero ter um carro legal porque é meu sonho, porque é massa ter um carro. E, cara, eu entendo isso, e é legal ter um carro legal, e é legal ter um carro foda, assim, no sentido de dirigir o carro, é prazeroso, mas 80% do consumo de bens, e de bens nesse sentido que são mais relevantes, eu digo financeiramente, mais caros, é por causa de um lance de identidade, de tu mostrar para outras pessoas que tu tem capacidade de ter aquilo e de que aquilo vai fazer parte da tua construção de valor perante a sociedade. Cara, não tem como negar isso, entendeu? Tu pode até tentar fazer um malabarismo para dizer que isso não tá dentro do teu contexto, mas no fundo é isso. Porque é assim que essa identidade funciona. Quando a gente constrói e projeta uma identidade fora de nós, quando a gente não tá bem autoconsciente da identidade que a gente é, ou do que nós somos, ou de que nós somos muito mais do que isso aqui, do que uma pessoa com um rótulo que foi construído através de todas as experiências, as memórias e as relações durante a vida. Quando a gente não percebe que a gente é muito mais do que isso, é muito fácil colocar nossa identidade em pessoas, em objetos e lugares. E aí acontece o quê? Eu não sou nada sem aquela pessoa. Uma pessoa termina um relacionamento e ela sofre pra caralho, porque a identidade dela tá vinculada com a daquela pessoa. Ou eu não sou nada sem o meu carro, sem a minha casa, porque a identidade da pessoa tá vinculada aos bens e ela acha que pra ela ser bem vista, pra ela ser amada, pra ela ser desejada, pra ela ter um papel de valor dentro da sociedade, ela precisa ter aqueles bens. Então se ela perde aquilo, ela sofre, porque a identidade dela está destruída. Ou a lugares, eu não sou ninguém se eu não morar naquele lugar, se eu não estiver naquele ambiente, porque a identidade da pessoa está vinculada naquele ambiente, entendeu? Então isso é uma grande armadilha, é uma fraqueza humana, entendeu? É uma insegurança humana, e o marketing e o mercado, ele vai utilizar dessas fraquezas para te vender muita coisa que tu não precisa, e para te manter nessa roda de consumo, sendo dependente das tuas fontes de renda atuais, que são fontes de renda geralmente que demandam o teu tempo, né? A maioria das pessoas trabalha para sobreviver. Poucas pessoas sobrevivem de renda passiva. Então, isso vai te colocar nessa roda de ratos e vai te colocar nesse desespero silencioso, como o Joe Rogan falou. Mas agora, voltando pro Thomas Shelby, é só isso? Eu acredito que não, entendeu? Eu acredito que não é só isso. Não é só a questão financeira. Eu acredito que tem várias questões, assim, da forma que o homem se construiu
ao longo dos anos, né? E a gente meio que saiu do homem lá bruto, aquele homem extremamente machista, aquele homem viril, aquele homem fechado, aquele homem bem homem não chora. E aí a gente foi se desenvolvendo, foi entendendo outras faces de masculinidade, só que a gente acabou hoje em outro extremo, né? Como a teoria da espada. A teoria da espada, ela diz que quando uma coisa enverga muito para um lado, consequentemente ela vai envergar para o outro, entendeu? Tipo um elástico mesmo, tensionando. E a gente chegou no outro extremo da desconstrução extrema da masculinidade, onde o homem, ele com traços masculinos, ele é mal visto, ou o homem com traços mais rústicos, mais duro, ele é mal visto porque tem um movimento de desconstrução da masculinidade que também ele é extremo porque ele tenta combater aquele homem do passado que era extremo. E aí a gente vê toda essa guerra que está acontecendo hoje em dia em relação ao machismo, à masculinidade e tudo mais, porque existem esses dois vieses, entendeu? Então eu acho que existe muita confusão no meio masculino acontecendo e os homens se sentem perdidos de certa forma, porque eles sentem dificuldade de se entender como indivíduos, de se entender como homens, de se afirmar como homens e de entender as próprias emoções e de como expressar essas emoções, se é permitido, se não é permitido, o que eles fazem em relação a isso e as inseguranças de construção financeira, de construção de responsabilidades. Então, tudo isso gira em volta do universo masculino e isso gera muita angústia, isso gera tristeza, isso gera uma sensação de se sentir perdido. E quando chega um personagem como Thomas Shelby, que é um cara que é um sobrevivente de guerra, um cara que tem uma dor, um sofrimento muito grande, porque passou por uma guerra e sofre de um estresse pós-traumático de tudo que aconteceu lá. E ele lida com isso do jeito dele, né? Do jeito a ferro e fogo, através de álcool, drogas, violência, poder, entendeu? E de certa forma ele expressa coisas que são desejáveis no universo masculino, que é o quê? Poder, né? Todo homem busca poder. Todo mundo, na verdade, busca poder, não só homem. Todo homem, toda mulher buscam poder. E dinheiro, né? O que também é uma forma de buscar poder. E relacionamentos, o que também é outra forma de buscar poder, né? Então, ele expressa isso e ele consegue essas coisas apesar de toda a tristeza, apesar de toda a dor. Então ele anda nessa dualidade de ser uma pessoa que sofre e de ser uma pessoa que tem conquistas e poder ao mesmo tempo, né? E a grande maioria dos homens, né? Se a gente colocar a grande média, ainda mais a gente que mora num país bem pobre, a grande maioria dos homens só sofre, entendeu? Não tem o poder. Porque tem muitos homens que têm dificuldade de se relacionar com mulheres ou com outras pessoas, com outros homens. Tem muitos homens que têm dificuldade de fazer dinheiro, de construir patrimônio. E tem muitos homens que têm uma dificuldade de se encaixar em grupos, em círculos sociais, entendeu? E se sentir valorizados por aquilo que eles fazem. Então, a maioria dos homens só vive o lado ruim, né? Então, quando eles olham esse personagem que viveu o lado ruim e vive o lado ruim, mas também tem o lado bom, ele é totalmente atrativo para esses homens se identificarem com Thomas Shelby. Por quê? Porque ele é o cara que sofre, assim como eles sofrem, só que ele é o cara que também desfruta de benefícios, que eles não desfrutam, mas que gostariam de desfrutar. Então é uma parada que causa uma identificação muito grande, né? Muito grande. O Thomas Shelby é o cara que tá ali sofrendo, mas tá vivendo a vida dele e às vezes ele se diverte. Às vezes ele joga, ele bebe, ele usa droga, ele comanda uma grande organização, ele luta contra os inimigos, ele vence, ele é soberano sobre os inimigos dele, ele é muito inteligente, ele é frio, calculista, ele é visto como uma pessoa de respeito pela sociedade à volta dele, ele é líder, entendeu? Então tudo isso influencia, tá? São vários aspectos que estão em volta do universo masculino, dentro da psique masculina, são objetos de desejo da psique masculina, a liderança, o poder, a validação social, ser bem visto pelo seu meio, pelo seu grupo, ser reconhecido, né? São várias coisas que giram em volta do universo masculino e que fazem o Thomas Shelby ser uma pessoa que causa essa identificação de ponta a ponta, porque ele traz tanto sofrimento que é tão comum no universo masculino e silencioso, do qual esses homens não têm para quem expressar, e ao mesmo tempo ele também é essa representação de poder e de objetos de desejo desse universo.
Então eu acho que é por isso que esse personagem faz tanto sucesso, né? Faz todo sentido ele fazer tanto sucesso, porque ele interage com vários símbolos de dentro da psique masculina e várias lutas de dentro da psique masculina e com vários desejos e com várias dores desse universo masculino, e é por isso que ele é tão aclamado, por isso que ele é tão icônico e visto como esse personagem foda, né? Aí agora, se tu chegou até aqui e tu é homem e tu sente que faz sentido isso, né? Só te resta observar nesse momento as coisas que tu sente, as coisas que tu pensa e o teu contexto atual de vida, né? E se realmente faz sentido isso, se faz sentido esse sentimento de essa tristeza, essa angústia, esse desespero por viver uma vida que não faz sentido, e o que tu pode fazer de fato para mudar isso, né? O que tu pode fazer para se libertar disso? E como a liberdade dentro desse sistema que a gente vive, ele tá totalmente ligado à tua condição financeira, isso é extremamente importante, porque se tu não tem uma condição financeira boa, quanto pior a tua condição financeira, mais dependente tu é do sistema, menos dono do teu tempo tu é, menos dono dos teus desejos, das tuas atitudes tu vai ser, né? Ela vai ser sempre comandada por outra pessoa que vai te pagar pra tu fazer essas coisas. Então, se tu te encontra nesse ponto, o primeiro passo pra isso tudo é aprender a lidar com o dinheiro, entendeu? É aprender a controlar o dinheiro e principalmente parar de gastar com coisas que não fazem sentido, saca? Parar de tentar gastar com coisas que são meramente pra agradar outras pessoas ou meramente pra te parecer uma pessoa melhor diante da sociedade ou meramente pra te distrair, entendeu? Comprar coisas que tu sabe que no fundo tu não precisa, mas que alguém te disse que é legal ou que tu precisa, entendeu? Ou querer comprar aquela parada que é mais cara, que é mais foda, porque tu vai ser mais bem visto se tu tiver aquilo. E isso aí não vai te levar a lugar nenhum, saca? Só vai te ajudar a construir cada vez mais uma identidade falsa e cada vez mais quando tu te alberga atrás dessa identidade, isso vai te tornar cada vez mais vazio e uma pessoa que não tem uma identidade própria, entendeu? Que não tem uma solidez na identidade, porque ela tá construindo a identidade dela através de vários itens que estão fora dela. Esse é o primeiro passo. É tu saber gerenciar dinheiro, saber lidar com dinheiro. O segundo passo é fazer mais dinheiro, entendeu? É procurar meios de alavancar o teu valor no mundo, de criar alavancas, de criar escala. O que é escala? São coisas que podem gerar grande impacto com pouco esforço. Por que o mercado de cursos online ficou tão popular? Porque ele tem muita escala. Tu pode gravar um curso e vender para 1 milhão de pessoas, entendeu? Isso tem muita escala. Criar conteúdo é uma parada que é uma alavanca muito grande, porque tu vai criando conteúdo, e são coisas que ficam ecoando durante anos e anos na internet, entendeu? E isso te traz vários benefícios, que eu não vou comentar agora. Mas tem várias formas de desenvolver escala. Investir dinheiro é escala. Porque quanto mais tu investe, quanto mais tu entende sobre investimentos, tu faz os juros trabalharem ao teu favor e, consequentemente, tu utiliza de técnicas e estratégias de investimento para ganhar convexidade. Ou seja, ter pequenas ações, pequenos ativos que vão te trazer um grande retorno, entendeu? E que vão cobrir até mesmo os ativos que te trazem prejuízo. É uma parada que eu não vou entrar também agora em detalhes, mas é também uma forma de ganhar escala e de encontrar alavancas. Então, para te ganhar dinheiro, cara, primeiro, tu tem que investir em si mesmo. Esse é o melhor dinheiro que tu gasta, assim, é quando tu investe em conhecimento, em autoconhecimento, em conhecimento técnico, em conseguir resolver problemas de alguém, em ter um estado emocional sólido, em que tu vai saber lidar com os erros, com as falhas, com as frustrações do processo. Esse é o melhor investimento que tu pode fazer, porque isso aí ninguém te tira, entendeu? Isso aí vai ficar contigo pra sempre. E a partir daí, tu começar a entender como tu consegue gerar valor pras pessoas, a ponto de monetizar esse valor, a ponto de conseguir cobrar por isso. E a partir daí, tu utilizar esse dinheiro para investir e construir patrimônio com o único e simples objetivo de ser dono
das tuas escolhas e do teu tempo. E aí fazer coisas que tu realmente quer fazer. Não porque tu precisa fazer, mas porque tu quer fazer. E eu não digo que tu vai parar de trabalhar, eu não acredito que, tipo, que o cara vai querer parar de trabalhar, saca? Porque, sei lá, cara, a gente é ser que precisa de movimento, de construir, de criar. Isso é uma coisa que alimenta, assim, o ser humano e principalmente o homem. Mas é muito diferente tu trabalhar em algo que faz sentido e tu trabalhar porque tu precisa pagar tuas contas, saca? Então, o plano é esse. O plano é tu construir patrimônio a ponto de ser dono das suas escolhas. É esse plano que eu tô executando agora na minha vida. E eu tenho uma projeção de quando eu vou parar de trabalhar no sentido de trabalhar por necessidade e vou continuar trabalhando só fazendo as coisas que eu quero. E eu acredito nesse plano, eu tenho noção que ele é de longo prazo, não é uma coisa que tu vai ficar rico, por exemplo, do dia pra noite. Esse é o maior erro das pessoas em qualquer área, seja nos investimentos, seja empreendendo, seja no marketing digital. As pessoas acham que elas vão ficar ricas do dia pra noite, não é assim que a banda toca. Elas veem 2, 3 exemplos de pessoas que conseguiram fazer 1 milhão em um ano e elas acham que vão fazer 1 milhão em um ano também, porque elas viram a exceção, né? Quando na verdade a regra não aparece, só aparece a exceção. Mas enfim, eu acho que esse é um caminho, entendeu? De começar a lidar com essas coisas, começar a lidar com essas emoções. É autoconhecimento, é entender sobre alavancas, geração de valor e aprender a gerenciar a porra do teu dinheiro, entendeu? E principalmente desconstruir essa identidade fodida que só te leva pra baixo e só te leva pro buraco, fazendo tu comprar um monte de coisa que tu não precisa e caindo nas armadilhas do marketing, caindo nas armadilhas do consumo excessivo e coisas que estão só aí para tirar o teu dinheiro, só para te exaurir e te manter cada vez mais dependente nessa roda de ratos, cada vez mais dependente de fontes de rendas que tiram o teu tempo, porque tu não conseguiu estruturar e conseguir guardar um pouco de dinheiro e conseguir construir patrimônio a ponto de ser livre, a ponto de comprar teu tempo e ter poder de escolha, né? E é óbvio, né, mano? Eu falando isso aqui para pessoas que têm internet, que assistem canais de YouTube, que já assistiram, não sei, 30 minutos aqui de vídeo, 37 minutos de vídeo, eu acredito que eu não esteja falando para pessoas extremamente ignorantes ou pessoas que sejam extremamente pobres, né? Que estão no estado máximo de pobreza. Se tu é um cara que, cara, ganha um salário mínimo, por exemplo, e vive disso, sei lá, tu tem que realmente focar em investir em ti primeiro, em ganhar mais dinheiro, tá ligado? Em se qualificar, em entender como funciona esse esquema de gerar valor para a sociedade, ou primeiramente aprender a vender algo, tá ligado? Eu acho que qualquer pessoa que saiba vender não tem como tá ganhando um salário mínimo, saca? Porque um cara que vende cerveja na praia, ele ganha muito mais dinheiro que isso, saca? Um cara que trabalha de garçom num litoral da vida, tipo, esse cara ganha muito mais dinheiro que isso, entendeu? Ganha muito mais dinheiro mesmo. As pessoas que sabem vender e que sabem se relacionar com pessoas, elas ganham muito mais dinheiro e é muito louco. A maioria dos vendedores ambulantes que estão por aí vendendo alguma coisa, pode ter certeza que eles ganham muito mais dinheiro do que a maioria das pessoas que tu conhece. Porque vender coisas dá dinheiro, velho. Eu sei porque eu já fiz isso, entendeu? Já vendi coisa na rua, já vendi coisa na praia e dá dinheiro pra caralho, entendeu? Dá bastante dinheiro. Só que as pessoas não sabem disso. Geralmente elas olham os outros e pensam, pá, coitado e tal. Mas enfim. Esse é o fluxo, entendeu? E a partir do momento que tu começa a ganhar dinheiro, tu entender que fazer contas, comprar carro caro e fazer várias parcelas, pegar empréstimo, isso são tudo armadilhas que o sistema vai te deixar cada vez mais preso e vinculado a ele. E o teu objetivo é fazer justamente o oposto. É construir ativos, construir patrimônio, construir coisas que vão te trazer dinheiro para, consequentemente, no futuro, te trazer mais tranquilidade, poder de ação e poder de escolhas. É isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis.